baseado em Eclesiastes, no capítulo de número 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, você em casa. Aliás, você que está em casa, compartilhe esse link aí com a sua família, com seus amigos. Eu queria que você da IPAN tirasse uma foto de você em família agora e compartilhasse nos grupos da igreja, ou compartilhasse para a gente também estar repostando você. Se tivesse, tira assistindo da televisão, tira junto, ou do seu smartphone, ou no seu computador. Então eu queria que você fizesse isso para a gente ter como recordação desse tempo. Olha o que a palavra diz em Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que eu posso aprender com esse texto? Uma das coisas que dá para a gente aprender com esse texto aqui: nada é permanente, exceto Deus e suas promessas. Nada é permanente, exceto Deus e suas promessas. Deus promete isso, a palavra diz isso aqui, quando Salomão está falando em relação a tempo, que há um tempo, existe uma estação para todo propósito debaixo do céu. Para tudo há uma estação. E nós temos 4 estações no ano. Não é verdade? Quem sabe quais são as 4 estações? Não, na ordem certa. Primavera, verão, outono, inverno. Há um tempo certo. E interessante que há um poder nas estações. Estações são garantias de mudanças. Estações são garantias de mudanças. Estações são garantias de esperança. Eu espero algo da próxima estação. Eu me preparo para a próxima estação. Por exemplo, por que a gente guarda roupa de praia? Você tem aí o seu short de praia, ou o seu maiô. Você não joga ele fora quando o inverno chega. Por que você não joga fora quando o inverno chega? Porque você sabe que vai chegar o verão novamente, e você vai tirar aquele shortão florido, aquele maiô, aquela canga, aquela bolsa, você vai tirar e vai voltar à praia, porque o verão vai voltar. Então, quando acaba a estação do sol, da praia, você guarda aquilo na esperança de que aquela estação vai voltar. A melhor época para se comprar roupa de inverno é no verão. Já peguei. A melhor época para comprar roupa de inverno é no verão. Está um calor, aí você está comprando um casaco, mas não está fazendo frio. Não está fazendo frio hoje, mas o frio vai chegar. Porque as estações não são permanentes. Então, por isso que a gente tem que entender que tudo é sazonal, tudo tem um tempo, nada permanece o mesmo. Então, por exemplo, o emprego tem uma temporada. O emprego é sazonal, a gente está podendo ver isso agora. Pessoas que achavam que tinham um emprego que duraria 30 anos e de repente agora teve o ciclo interrompido. Assim como também o desemprego é temporário. O desemprego também é sazonal. Então a Bíblia vai nos mostrar que para tudo tem um tempo, tudo tem uma estação. E quando Deus interrompe um fluxo, é porque um maior está chegando.
Ô querido, me ajuda aí em casa, não, glória a Deus. Eu queria ouvir essa glória a Deus daqui. Quando Deus interrompe um fluxo, é porque um maior está chegando. Então, se você louvou a Deus pelo que Ele fez até hoje, se prepare para louvar muito mais por aquilo que Ele irá fazer, porque uma nova estação está chegando. Amém, querido? Se você louvou, Deus, se prepara, porque o que Ele vai fazer a partir de agora será algo como nunca visto antes. Eu profetizo hoje isso sobre a tua vida. Você viverá um ciclo, você viverá uma prosperidade, você viverá uma espiritualidade, você viverá num nível de unção como você nunca viveu antes na sua vida. Será incomparável. Será incomparável. Então, estações são sempre temporárias. Eu quero que você entenda que a crise não é uma condição permanente. Crise não é uma condição permanente. Crise é uma descrição humana daquilo que Deus não tem. Deus não tem crise. Deus não entra em crise. Deus não está em crise. Deus não entra em pânico. Então, eu quero que você entenda que a chave da vida é maior do que a crise. A chave da vida é maior do que a crise. A vida que Deus te deu é maior do que essa crise que nós estamos inventando, que nós estamos enfrentando, e nós vamos passar dela. A chave da vida é maior que a crise. Agora, o que você precisa fazer é se organizar e se preparar para que você dure, para que você passe por essa crise, para que você dure mais, olha isso, do que essa temporada que estamos vivendo. Tem gente entregando os pontos e desistindo de viver por causa dessa crise. Querido, sua vida é maior do que essa crise. Amém. Os dons que Deus te deu são maiores do que essa crise. As ideias que Deus te deu, elas são maiores do que essa crise. Então não torne essa crise o que vai ditar o rumo da sua vida. A sua vida é maior do que isso. Agora entenda que crises incentivam o planejamento para o futuro. Como eu disse, o melhor momento para se comprar roupa de inverno é no verão. Me faz me preparar para aquilo. Então comece a planejar hoje o que você vai fazer quando essa crise acabar. Comece a pensar no que você vai fazer quando essa crise passar. Sabe por quê? Nós somos cidadãos do reino. Cidadãos do reino vivem por fé. Cidadãos do reino se comportam diferente em momentos de crise. Eu vou repetir: cidadãos do reino se comportam diferente em momentos de crise. Nós não andamos pelo sistema do mundo, nós andamos por fé. Aleluia, andamos por fé. Por isso que nós podemos declarar: o que eu estou passando hoje não vai durar para sempre. O que eu estou passando hoje é sazonal. O que eu estou passando hoje é apenas uma fase, mas isso não me define. Isso não define a minha história. Isso não define a história da minha família. É uma fase e eu irei superá-la. Aleluia. Porque as estações estão sempre se movendo. Deus, Ele não te salvará da tempestade, mas Ele te salvará na tempestade e através da tempestade. Através da tempestade. Sabe por quê? Deus, Ele é estável. Deus permanece o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Agora, olha o que diz a palavra no livro de Gênesis, capítulo 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. O que ele está dizendo aqui já lá em Gênesis? As estações continuarão. Isso que chegou. Está chegando aqui bilhetes. Pode ser.
É sobre a ceia que daqui a pouco a gente vai fazer. Enquanto a terra durar, isso é, enquanto a terra durar, enquanto estivermos nessa terra, as estações, elas mudarão, elas acontecerão. Sempre vai ter a sementeira, a cega, o frio, o calor, verão, inverno, outono, dias escuros, dias claros, dias de tempestades, dias de céu aberto. Enquanto a terra durar, essas coisas vão acontecer dia e noite, não cessarão. E olha também o que diz Ezequiel 34, 26 e 27. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Aleluia. Então, queridos, Deus é o Deus que controla as estações, que controla a chuva. É Ele que faz descer a chuva do céu, é Ele que dá ordem aos leitos dos rios, é Ele que dá ordem ao vento, é Ele que dá ordem a tudo aquilo que existe debaixo do sol. Há um propósito e nada fugiu do controle de Deus. Agora, por que a crise nos assusta um pouco? Porque a crise é um evento sobre o qual a gente não tem controle. É por isso que nós damos uma balançada, porque é natural, quando eu tenho controle e domínio sobre alguma coisa, eu acho que aquilo é uma garantia de segurança e que nunca será abalado. Então, quando algo que sai do nosso controle chega, é por isso que nós cambaleamos. Só que tem o seguinte: você pode não controlar, não ter controle sobre a crise que está acontecendo lá fora, mas você pode ter controle sobre os seus pensamentos. Você pode ter o controle sobre os teus pensamentos. A Bíblia fala que como um homem pensa, assim ele é. Então comece a pensar, dá ordem à sua mente e comece a planejar projetos nobres. A Bíblia fala que o homem nobre planeja coisas nobres, e na sua nobreza ele terá êxito. Então, comece a pensar pensamentos de vida, de paz, pensamentos de alegria, não de morte, sabe? Você precisa manter o seu espírito em paz. Você precisa manter o seu espírito em paz. Então, dê ordem à sua alma, dê ordem à sua mente, dê ordem ao teu espírito para que haja paz em você. Querido, paz não é sentimento, paz é fé, paz eu declaro. A paz que a gente precisa vem do Senhor, Ele é a nossa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essa é a nossa segurança, é nisso que cidadãos do reino pensam. Cidadãos do reino não são fatalistas, cidadãos do reino não são pessimistas, cidadãos do reino sabem que há um rei, que está no controle de todas as coisas. Agora, crises são necessárias porque às vezes, só através da crise, nós conseguimos mudar o nosso comportamento. A crise é a única maneira de mudar o nosso comportamento. Então prepare-se para mudar. Muitas pessoas estão mudando, muitos hábitos estão sendo adquiridos agora, e muitos hábitos venenosos, doentios, tiveram que ser deixados para trás, porque você está impossibilitado de praticá-los. Mas veio uma crise, e você está tendo que adquirir um novo hábito.
Deus está formando você para um novo tempo. Deus está formando você para uma nova estação. Então, queridos, é um novo comportamento. Prepare-se. Não tem ninguém para dizer aqui, mas cutuca sua esposa, seu filho e fala aí, ó, prepare-se para mudar. Aqui eu posso falar, prepare-se para mudar. Prepare-se para mudar. Crises criam oportunidade para a criatividade. Tem gente que está pintando, nunca pintou antes, se descobriu um artista. Tem gente que está compondo, nunca compôs antes. Tem gente que está tendo uma ideia agora e a crise para ele se tornou uma oportunidade de um negócio. Oportunidade, criatividade. Tem gente que começou a fazer máscara de tecido, está vendendo a máscara de tecido. Ela está usando criatividade. Crises geram oportunidades, crises geram criatividade, que geram oportunidade. Oh, meu Deus. Então, pessoas, cidadãos do reino, veem oportunidades em todas as situações. Agora, os efeitos da crise, isso é complicado, muitas pessoas estão passando por isso. O que a crise produz? Quais são os efeitos da crise, olhando de uma maneira secular? O que a crise produz? A crise produz medo, trauma, depressão, frustração, ansiedade, sensação de solidão, abandono, preocupação, desesperança, sensação de perda, sensação de morte, sensação de sobrevivência, abusos, crimes e violência doméstica. É isso que está acontecendo no mundo hoje. Mas eu quero declarar, está acontecendo no mundo, mas não vai acontecer com você. Não vai acontecer com você, porque sobre nós está a palavra do Senhor, queridos, e por isso que nós temos batido nessa tecla, os pastores dessa igreja, você foi preparado para viver um momento como esse. Nós somos preparados e configurados. Então eu quero declarar que o medo não vai governar você. Eu quero declarar que o trauma não vai bater na sua porta. Eu quero declarar que a depressão não vai pegar você. A frustração, a ansiedade, a sensação de solidão. Eu repreendo o espírito do abandono, da preocupação, do desespero, da sensação de perda, da sensação de morte, sensação de sobrevivência. Eu repreendo todo tipo de abuso, de crime. Eu repreendo a violência doméstica agora, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer algo. Não jogue a sua confiança fora. Não abandone o seu Salvador. Não abandone a sua confiança. João 16:33 vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse isso. E outra, 1 de João 5:4 vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode glorificar a Deus comigo? Aleluia. Você pode aplaudir a Deus junto comigo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por aquilo que nós cremos. Fé é acreditar no escuro. Fé é acreditar que Deus está no controle, ainda que os meus olhos naturais vejam a fonte secar. Pelos olhos espirituais eu vejo um manancial surgindo, eu vejo uma fonte jorrando, e eu decido andar por isso. Aleluia. Estou quase terminando. Agora Mateus 6:25-34 vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero que você entenda, a estação vai mudar. Agora olha o que Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé poderá salvá-lo? Essa é a hora de você manifestar a sua fé. A fé, ela tem que ter resultados. A fé tem que gerar frutos. A fé tem que ser algo prático, não um discurso na sua fala. Quando você exerce a sua fé, liberando palavras de fé, quando você exerce a sua fé, praticando o que a palavra diz, é isso que você cumpre aquilo que Tiago está dizendo aqui. Não tenho a fé no discurso, eu tenho a fé na minha prática. É quando eu ajudo alguém, é quando eu contribuo, é quando eu reparto o que eu tenho. Sabe, fé não é descansar, fé é agir. Fé é um convite ao trabalho. Amém, queridos? Agora, o que a crise produz? A crise produz coisas boas. Muitas coisas boas. A crise produz unidade. A crise produz unidade. Ela cria unidade. Quantas famílias que há muito tempo não tinham tempo de estar juntas? Porque o filho trabalhando, o filho estudando, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, e aí chegou, meu filho, como é que foi seu dia? Comi um negócio na cozinha, ia deitar, tal. Hoje, há uma unidade. A crise criou unidade. Hoje, por exemplo, no Brasil, há quanto tempo não vê uma convocação de um jejum e de um clamor nacional? Pessoas de diferentes denominações, líderes de diferentes denominações, diferentes linhas teológicas, estão unidos hoje, orando no mesmo propósito. A crise promoveu isso. Milhões de brasileiros estão unidos hoje em jejum e oração. Há quanto tempo isso não acontece? A crise nos leva de volta a coisas essenciais. O supérfluo perdeu a vez. Isso a crise produz. A crise trouxe de volta para nós, sabe o que? A espiritualidade. Nunca se falou tanto em oração, em leitura da Bíblia, em relacionamento, em arrependimento, em buscar a Deus, como nesses dias. Isso para quem está sabendo usar o tempo para esse tempo para isso. Eu vejo tanta gente gastando tanto tempo com internet. Meu irmão, isso vai emburrecer você. Isso pode dar um curto-circuito na tua mente. Sabe? Falo principalmente para os crentes aqui. Falo principalmente também para ovelhas minhas aqui. Dá um tempo disso. Dá um tempo de postar coisas que você não sabe de onde procede. Vai ler a palavra. Vai ler um bom livro. Vai ficar um pouco em silêncio. Vai ficar um pouco em silêncio. A crise nos leva de volta à simplicidade. Estamos vivendo de maneira mais simples. Já reparou na futilidade das nossas vidas, como a gente vivia? Vou dar uma volta no shopping. E você ia, comprava o que não precisava, com o dinheiro que não tinha. Aí você descobre hoje, dentro de casa, que você tem tanta coisa que você nunca usou. Você está remexendo nas suas gavetas, você está remexendo nos seus armários agora, seus armários, descobrindo livros que você nunca leu, roupas que você nunca usou, coisas que você tinha dentro de casa e achava que precisava, tinha e não sabia. Você está encontrando coisas essenciais. Você está tendo tempo de desfrutar disso. Então,
Crises são oportunidades. Essa crise está te dando uma oportunidade de você ser uma nova pessoa, de você ser um novo pai, de você ser um novo filho, uma nova esposa, de você ser um novo cristão. Talvez muitos vão começar a ser nova criatura a partir dessa crise. Antes ele tinha um discurso, mas não tinha prática. Mas Deus agora te colocou num campo, te tirou do banco de reserva, te tirou da arquibancada e te trouxe para o campo. É hora de você jogar, é hora de você estar em campo e exercitando, colocando na prática tudo aquilo que você aprendeu até o dia de hoje. Então, eu encerro com o que está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus negócios. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua casa. Aonde a minha voz estiver chegando agora, que você receba essa palavra. Não jogue fora a sua confiança. Que haja paz na tua casa, que haja paz no teu coração agora, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que você possa se apegar à palavra, como diz aqui. Alegrem-se na esperança de que? A esperança de que uma nova estação está chegando. Sejam pacientes na tribulação, não se renda ao pânico, isso já vai passar, e perseverem na oração. E nós temos o maior exemplo de alguém que fez isso, o Senhor Jesus. Ele foi perseverante, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Hoje é o dia que nós, cristãos, participamos da ceia do Senhor. Temos pão aqui, nós vamos partir desse pão. E só complementando o que o senhor estava falando, pastor, sobre crise. Em chinês, crise é dividida em 2 caracteres. O primeiro significa perigo, o segundo significa oportunidade. Eu ia falar isso, eu pulei. Eu tinha visto. Porque Golias para a nação de Israel significava perigo, mas Golias para Davi era uma oportunidade de fazer parte da família do rei. Então não enxergue esse momento de crise. Podem pegar o pão aqui, vocês que estão aqui trabalhando, para dividir entre vocês. Cadê? Você tem de vocês aí? Quem não tem aqui, ó, pode pegar aqui, por favor. Alguém que não tem, pediram para eu partir esse pão, foi isso? Né? Tem aqui, pode pegar dali. Vê um cálice aqui para o pastor Danilo, pastora Solange também. Isso é verdade, e no japonês também. O significado da crise é oportunidade. Eu vi, o Dr. Mais falou sobre isso, que um japonês viu uma casa pegar fogo. Enquanto estavam chorando, ele falou: uau, uma oportunidade de construir uma nova casa. Uau, tremendo, né? Agora, uma coisa interessante que eu prestei atenção na palavra é que nós temos que saber esperar a próxima estação. Vai Sim. vir uma próxima estação. Agora, como é que nós estamos nos comportando nessa estação? Exatamente. Vai definir o que nós vamos receber na próxima estação. Exatamente. Então, cuidado com como é que você está se comportando nessa estação. Você não pode fazer de uma estação algo temporário, algo permanente. A estação não é permanente. Então, eu fiquei sabendo que o número de divórcios está aumentando. Algumas pessoas não estão sabendo lidar com essa estação. Então, ele acaba dando lugar ao estresse. E por conta do estresse, ele toma uma decisão permanente diante de uma estação temporária. Cuidado com as escolhas que você está fazendo agora. Traz aqui um cálice para o pastor Danilo ou um outro copo. Tá bom.
Cuidado com as escolhas que você está fazendo, baseadas no medo ou no pânico. Espera, não tome nenhuma decisão permanente, que vai gerar um efeito permanente diante de uma situação que é temporária. As piores escolhas o ser humano faz no momento de pressão. No momento de pressão ele faz coisas que ele se arrepende depois de um ano, de uma semana, de um mês. Quando a cabeça esfria, ele fala: por que eu fui fazer aquilo? Eu podia ter esperado um pouco mais. Uma vez, um estudo que fizeram sobre as torres gêmeas que foram derrubadas pelos aviões no 11 de setembro, um engenheiro, um especialista, ele falou o seguinte: se as torres fossem 10% mais fortes, elas não cairiam pelo impacto. Isso dá para fazer uma aplicação para a nossa vida. Você pode ser um pouquinho mais forte. Aleluia. Você pode ser um pouquinho mais forte. Você não foi feito para ser derrubado. Você não foi feito para ser uma baixa. Resista um pouco mais. Aguente um pouco mais. Suporte um pouco mais. Porque teve alguém que suportou tudo para que nós pudéssemos suportar. Alguém passou por todo tipo de pressão para que nós pudéssemos passar. Ele disse: no mundo tereis aflições. Eu tenho dito isto para que vocês tenham paz. Paz não é ausência de luta. Paz é uma escolha, paz é uma decisão, e paz é por fé. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo.